Trubsoli. Doutor Leandro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Muito boa tarde, Jéssica, e a todos que acompanham aqui o programa. É um prazer estar com vocês. Muito obrigada, doutor Leandro, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Tom Maior. Para a gente começar esse bate-papo, queria que o senhor falasse um pouco, sobre o perfil do brasileiro. O brasileiro ainda não sabe como proteger os seus dados no meio digital. A gente precisa mais de educação, incentivo ou estimular também uma cultura, de proteção de dados no meio digital, doutor Leandro. Perfeito, Jéssica. Os números realmente, como até você trouxe em uma das pesquisas, são alarmantes, né? O Brasil, sim, é um dos países onde tem o maior número de ataques e vítimas desses ataques, de incidentes relacionados a vazamento de dados, uso indevido de dados. E qual é o maior desafio? É a orientação, né? É o conhecimento de práticas de segurança. Infelizmente, nós não tivemos ainda nenhuma capacitação, seja em uma escola, em algum programa de educação continuada sobre esse tema. Existem várias iniciativas, inclusive da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio dos seus comitês, estabelecendo um plano, de trabalho sobre um programa, de comunicação sobre a orientação aos nossos cidadãos sobre o tratamento de dados, sobre a privacidade, o quão valioso é esse nosso direito à privacidade. Infelizmente, nós vivemos aqui, e a nossa cultura é assim, de se relacionar, de se expor. É a cultura, muitas vezes, da troca dessa privacidade para algum acesso facilitado, alguma comunicação, ou algum até mesmo um jogo. Nós não tomamos a devida proporção do que esses dados, como eles são tratados em si por essas empresas, ou muitas vezes os mal intencionados criando aplicações falsas, sites falsos para enganar os usuários. E, doutor Leandro, quais são, os principais crimes cometidos com os dados dos usuários, Desse total aí, o Brasil, 12º mais atingido por vazamentos de dados, As pessoas mais intencionadas ali, elas pegam esses dados e praticam quais tipos de crimes? Quais são mais comuns aqui no Brasil? Olha, Jéssica, eu acredito ainda que essa nossa posição de 12º, ela deve ser ainda pior, tá? É porque ainda falta toda a estruturação em si para o reporte, para o registro desses tipos de ocorrência. Mas qual que é o ponto principal, onde que realmente o usuário sente em si, nossa, esse vazamento de dados prejudicou a minha vida? Quando um criminoso pega aqueles dados para fazer uma abertura de uma conta digital em uma instituição financeira, consegue habilitar um crédito, consegue muitas vezes pegar ou ter acesso até um fundo de garantia. Ou seja, esses dados são utilizados para que terceiros mal intencionados, os criminosos, se passem por você para obter alguma vantagem. E nós estamos falando principalmente em vantagens financeiras, ou buscar um crédito, ou alguma oportunidade, ou uma compra utilizando os seus dados pessoais, inclusive o seu cartão de crédito. E, doutor Leandro, quando uma pessoa, vítima, tem os dados ali vazados, o que ela deve fazer? Qual o primeiro passo, a primeira medida ali a se tomar? Olha, nós recomendamos sempre procurar a delegacia, a autoridade policial mais próxima da sua casa, do local em si, da onde você esteja, para registrar esse boletim de ocorrência, e a autoridade policial também irá orientar ou apoiar no que diz respeito às ações imediatas, seja notificar as ações financeiras, bloquear muitas vezes o acesso ao número do telefone. Então, você já está fazendo atividades para conter, ou não sofrer ainda mais com esse tipo de incidente. Lembrando, nós temos que ser muito diligentes, Jéssica, e tratar muitas vezes estratégias que nós chamamos de contra-inteligência. Como é que eu consigo evitar cair num golpe desse? Como é que eu consigo usar a minha inteligência, com as informações que eu tenho, para afastar esses usuários mal intencionados, para afastar esse criminoso? Lembrem, todo mundo está sendo vítima a todo instante. É um golpe digital falando que tem uma oportunidade de emprego que você recebeu pelo WhatsApp e ele pede seus dados, ou clicar em um link que chegou pelo e-mail, ou até mesmo simular um site falso para você ter acesso a algum conteúdo exclusivo. Muito cuidado, nós temos que ter atenção redobrada
quando nós utilizamos essa tecnologia e aparecem essas facilidades ou maravilhas em si. São iscas, né, para pegar nós, usuários não atentos. A gente está falando aqui, doutor Leandro, né, da questão do usuário, né, ter ciência, né, saber ali se proteger, proteger seus dados, mas e as empresas? Né? A gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas, elas têm conseguido, né, se adequar às normas estabelecidas na legislação? Olha, Jéssica, esse é um ponto muito interessante. A implementação de todos os controles e práticas que a LGPD traz não é uma tarefa tão fácil, mas sim as empresas, e todas deveriam estar nessa jornada, né, de implementação de controles, principalmente para atender alguns princípios que a lei traz, como segurança ao titular do dado, que é o usuário dessa tecnologia. Então, eu, como empresa, eu me responsabilizo sim sobre a segurança desse dado, trazer transparência essas atividades de tratamento de dados, ou seja, o que eu vou, como empresa, fazer com esse dado coletado, que está atrelado à finalidade, que é um outro princípio. E a lei, ela coloca a responsabilização dessas empresas por qualquer incidente, né? Inclusive um incidente como esses que nós acompanhamos, de um acesso não autorizado ou um vazamento de dados que você comentou. A empresa, sim, ela ainda é responsável caso aconteça um ato ilícito como esse. Doutor Leandro, pegando o gancho aí da sua resposta, né, a gente acompanhou no último final de semana todo ali o caso doloroso da atriz Clara Castanho, né, que teve ali que ser obrigada a vir a público, contar ali um episódio da vida particular dela, né, de um estupro do qual ela foi vítima, uma gravidez indesejada, e a criança foi legalmente, né, encaminhada para a adoção. E aí, dentro de toda essa história, há também, né, a questão de ter vazado os dados dela lá no hospital em São Paulo. O que a Lei Geral, né, de Proteção de Dados fala a respeito desse assunto, né, de vazamentos de dados médicos? Perfeito. A lei, Jéssica, classifica dados pessoais nessa categoria como um dado pessoal sensível, que são dados relacionados à saúde. Tanto a instituição ali hospitalar vai sim ser apurada e investigada, mas bem como os profissionais que atuavam prestando o serviço médico para a paciente, ali para a atriz, porque eles também possuem códigos de prática, de profissão, que também vedam qualquer divulgação desses dados. Nós estamos falando do sigilo profissional, né? Ou seja, o sigilo da relação profissional de saúde com o paciente. Esse sigilo foi quebrado. Houve aí uma violação desse princípio em si e eles também serão responsabilizados. E o hospital, inclusive, também será responsabilizado. E nesse caso, doutor Leandro, quais seriam ali as sanções, né? Que tipo de punição está prevista? Olha, para os profissionais de saúde, provavelmente vão sofrer um procedimento administrativo, né, de cada um em sua categoria profissional, seja médico, enfermeiro, e aí sim pode ter até uma situação onde ele possa perder, né, o direito de exercer essa atividade, e eles ainda podem responder na esfera civil e criminal, e a instituição, o hospital em si, pode responder tanto na esfera civil quanto também num processo administrativo que pode ser instaurado via NPD. Doutor Leandro, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, a gente teve, então, a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, é um marco, mas o senhor acredita que essa legislação, a lei, ela é suficiente ou a gente ainda precisa de mais ações, de mais políticas públicas em torno desse assunto? Olha, Jéssica, brilhante essa sua pergunta. E sim, a lei ela traz todos os princípios e as diretrizes dessas atividades de tratamento de dados. Mas ela já colocou exatamente esses direcionadores para que as demais autoridades públicas, inclusive o setor privado, trabalhe muito no que diz respeito ao seu desdobramento, criando planos de conscientização, criando guias de melhores práticas, trazendo orientações junto aos titulares, aos clientes, aos cidadãos, no que diz respeito a garantir a proteção da privacidade. Nós lembramos sempre de instituições financeiras que sempre nos impactam com informações sobre privacidade, proteger a sua senha e assim por diante. Esses princípios que a instituição financeira divulga bastante, nós temos que trazer para a nossa vida digital como um todo.
né? Então, eu tenho que estar muito preocupado com qualquer senha que eu coloque em qualquer plataforma digital, eu tenho que estar preocupado com o que cada plataforma digital ou empresa faz com o meu dado. Por quê? Porque hoje ele acaba sendo um ativo tão importante para a sua vida digital, né, no que diz respeito a um crédito, a um seguro, ou um processo seletivo, então eu tenho que tomar muito cuidado. E aí essa falta ainda de diligência é algo que nós temos que trabalhar nessa cultura, na cultura do titular. O quão importante é esse dado para todo mundo, o dado pessoal. Doutor Leandro, muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa conosco aqui no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar falando contigo e com todos que acompanham o seu programa. Doutor Leandro Bissoli,